Líbia. Sistema de troca de petróleo versus combustível sustenta contrabando e alimenta a crise política. Sem capacidade de refino, a Líbia troca petróleo bruto por combustíveis refinados. Boa parte, porém, acaba desviada por grupos armados para o exterior. Esse texto é da Nina Kolowski, desculpa, gente, do Resumo Latino-Americano, uma tradução da Ana Corbusier, direto da França. Quais os destaques, Gui? Então, assim, para a gente falar sobre isso, é interessante a gente lembrar do contexto na Líbia. Então, em 2011, o Muammar Gaddafi ele é derrubado pela OTAN, pela Europa, pelos Estados Unidos. E aí ele tinha um pulso firme ali no caso, né? Enfim, entre várias nuances que pode ter, como era a forma dele de governar, mas ele mantinha o país ali sob controle. E aí, a partir do momento que ele é derrubado, vem um vácuo de poder, e aí o poder, né? O país ele é dividido não de maneira institucional, mas em uma questão histórica e regional, ele é dividido em duas esferas de poder. De um lado, a gente tem a região da Tripolitânia, que tem a capital, Trípoli, e ela é chefiada pelo Abdelhamid Dibeiba, acredito que seja essa a pronúncia, que é um líder reconhecido pela ONU e por países do Ocidente, e a outra região, que é a Cirenaica, que tem como a capital Benghazi, e a liderança ali é o Calife Haftar, que tem uma relação mais próxima com o Egito, Rússia e os Emirados Árabes. Então, não há um governo central que controla, de fato, o país e que controla, inclusive, essa questão que nós vamos comentar, que é o petróleo. Então, hoje, a Líbia não tem capacidade de refino do petróleo, ela exporta esse petróleo e troca por combustível refinado. Isso, de fato, é uma troca, não é uma transação em dinheiro. E o que acontece é o seguinte, depois que esse combustível retorna para o país de maneira refinada, o governo concede subsídios para que o preço não fique tão alto para a população, só que esse combustível é um preço muito baixo, ele acaba sendo desviado por grupos criminosos para fora do país. Então, você tem ali, segundo o texto, eles compram o combustível refinado a $1, eles vendem a 3 centavos o litro para a população por conta dos subsídios, só que boa parte desse combustível refinado acaba indo para fora do país de maneira contrabandeada. E isso, né, esse descontrole sobre esses recursos que poderiam estar sendo destinados para o país, para, enfim, reorganizar o país, talvez conseguir construir um governo de fato centralizado, acaba, enfim, influenciando dessa forma e aí alonga, posterga a crise que hoje existe no país. Bom, sempre que eu leio, né, Gui, ou vejo algo sobre a Líbia, fora da SG, é claro, eu escuto a frase país está em crise. Eu andei pesquisando em alguns veículos, assim, sempre, as raras vezes que eles falam, a frase o país está em crise tá ali no meio. A Líbia tá mesmo em crise? Ela tá sendo sanguessugueada por um sistema neocolonial que transformou o petróleo em uma arma de opressão. O esquema perverso de trocar petróleo por combustível, longe de ser ajuda humanitária, é a face moderna do colonialismo. Enquanto a Europa, as potências do norte compram petróleo líbio a preço de banana, devolvem gasolina adulterada que alimenta milícias, contrabando e a fragmentação do Estado. Isso não é comércio, é a extorsão atingindo um nível assim de continental e global. Tem alguns dados que eu separei que eu acho que são importantes para a gente entender isso. Primeiro, a Líbia tem as maiores reservas de petróleo leve da África. Mais de 80% da renda gerada é desviada por milícias e empresas estrangeiras. Empresas como a Total Energies da França e a ENI da Itália operam campos petrolíferos na Líbia sob proteção de warlords, enquanto a OTAN, que destruiu o país em 2011, lucra com a venda de armas para conter a instabilidade, que ela mesma criou. Mais uma vez, fazendo aquela analogia que a Vanessa sempre faz, do bode na sala. Eles criam um problema e depois vendem uma solução fácil, que de fácil não tem nada, né? Sim, justamente. Assim, como eu comentei, esse dinheiro desse contrabando, ele acaba alimentando essa crise, como se diz, nessa crise criada, vamos dizer. E aí também tem um dado interessante aqui do texto, que é o seguinte:
De 2022, o consumo em toneladas de diesel foi de 2,5 milhões de toneladas. Em 2023, subiu para 3,2 milhões de toneladas. Só que, segundo a própria Companhia Nacional de Petróleo da Líbia, isso não é um reflexo do consumo, e sim do contrabando. Então, para a gente entender aí como que essa configuração, no caso, está impactando o país. Aparentemente, existe um movimento para que essas transações entre petróleo e combustível seja feita de maneira, de fato, um comércio, em moedas, de fato, não como troca, mas ainda assim isso não está impactando, isso não está impedindo que esse contrabando continue no país.